cada dia mais se abrir para a palavra de Deus. Amém, amados? Pega a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Quero ser bem direto naquele tema que Deus colocou aqui no meu coração. Aleluias. Quem está aprendendo aqui, amém? Essa palavra, né, que o pastor pregou muito forte. Nós temos deixado as distrações roubar aquilo que Deus tem e a semente não tem produzido. Mas eu acredito que Deus está preparando a gente para algo grande, amém? Quem crê que Deus está te preparando para algo grande? Eu quero trazer uma mensagem hoje, o tema dela é o último avivamento. Diga comigo, o último avivamento. Quem crê que nós estamos vivendo nos últimos dias? Você crê mesmo nisso? Estamos vivendo nos últimos dias e estamos exatamente nesse auge daquilo que Deus quer fazer. E Abacuque capítulo 3, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, algo muito profético, nós conhecemos esse versículo. O profeta Abacuque, ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sentido alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer, ou em outras versões, no meio dos anos. No decurso dos anos, faze conhecida a tua ira. Lembra-te, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém? Diga assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. Glória a Deus. Se você está em pé, pode sentar. Essa conferência da colheita, eu senti no meu coração de trazer uma palavra sobre o último avivamento. Nós já experimentamos alguns avivamentos ao decorrer do tempo, da história, e nós estamos precisando de um grande avivamento. O avivamento, ele é necessário quando há uma apostasia na igreja. O avivamento é necessário quando há frieza no meio do mundo, quando Satanás está aumentando a sua obra de destruição, de matar, roubar. Quando nós vemos uma igreja letárgica, dormindo, nós precisamos de um avivamento. O avivamento, ele está prestes a ser liberado. E o propósito do avivamento é apenas é a grande colheita de almas dos últimos dias. Amém? A última colheita que Deus está preparando os seus ceifeiros. Cadê os ceifeiros aqui essa manhã? Diga glória a Deus. Fala para o teu irmão, você quer ser um instrumento de Deus? Deus está te procurando hoje para que você possa ser uma pessoa usada por Ele. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos tempos. Esse texto de Abacuque capítulo 3, ele faz alusão mais precisamente quando o povo saiu ali do Egito, onde Deus ele livrou o povo daquela mortandade, como diz em Êxodo 3, mas também é uma palavra profética para os nossos dias. O profeta está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. O profeta estava lembrando o Senhor, o que ele mesmo tinha lido nas escrituras. Ele estava dizendo: eu ouvi, Senhor, a tua palavra, eu ouvi a tua palavra e temi. Eu ouvi o que o Senhor prometeu e eu temi. Então ele chega a uma conclusão, que daquilo que ele ouviu, daquilo que ele leu, ele estava entendendo que o mundo naquela época estava precisando de um avivamento. Imagine hoje, irmãos, como nós estamos precisando de um avivamento pessoal, um avivamento coletivo, e nós estamos aqui para colocar uma centelha, um foguinho, para que esse avivamento venha se espalhar na minha vida, na sua igreja, na sua casa, na sua cidade. Diga glória a Deus por isso. Muitos dizem assim: como é que vai ter um avivamento, pastor Cristiano? Nós estamos vivendo uma época tão difícil, né? Como é que vai ter um avivamento? Olha como é que está a situação das pessoas. As pessoas não querem saber de Deus, as pessoas estão frias, né? Olha como é que está a economia, olha como é que está a política, olha como é que estão os jovens cada vez mais se apostatando das igrejas, olha como é que está as lideranças letárgicas. Como é que a gente vai ter um avivamento no meio disso tudo? É exatamente o que o profeta está dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio. O meio é um momento difícil. O meio é como se você já atravessou, você vai atravessar um lago, você vai atravessar um rio, e você vai de canoa ou de bote. Você chega no meio, você não pode voltar, você tem que prosseguir. Ali é um lugar perigoso, é um lugar que você tem que decidir. Então Deus, ele está preparando o último avivamento. É no meio da apostasia, é no meio do caos, é no meio da perseguição. A igreja tem sido perseguida, o povo tem sido perseguido, nós temos percebido uma onda de perseguição no mundo. É no meio do ateísmo, é no meio das crises econômica, moral, espiritual, é no meio das pragas, é no meio da pandemia, é no meio dos tempos difíceis, é no meio do desânimo, é no meio do que nós estamos vivendo.
é que Deus vai desatar um avivamento que vai sacudir a terra, vai sacudir as nossas vidas, vai sacudir a história, em nome de Jesus. Aleluia. Sacode teu irmão, diga assim: é no meio, irmão. Diga assim: se você está desanimado, é no meio do desânimo. Se você está triste, é no meio da tristeza. Se você está letárgico, é no meio da letargia. Se você está sem dinheiro, é no meio da escassez. Deus vai liberar um avivamento no meio. Aleluias. Você está no meio. Você está no epicentro de um grande avivamento. Quem está entendendo? Nós precisamos entender o que diz em Atos capítulo 17, versículo 6. Atos 17, versículo 6. Nós temos todas as ferramentas que nós necessitamos para um grande avivamento. Já já você vai entender o que é esse avivamento. Mas olha aqui, a igreja de Atos. O pastor falou sobre a igreja de Atos. Atos 17, versículo 6 diz assim: e não os achando, trouxeram a Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. Aqui eles estavam prendendo, uma grande perseguição, clamando. Olha o que eles diziam: estes aqui têm alvoroçado o mundo, transtornado o mundo chegar até aqui. Pergunta que eu te faço, irmão: como é que os crentes da igreja primitiva não tinha celular, não tinha internet, não tinha avião, não tinha carro, andavam a cavalo, andavam a pé, não tinha exemplares da Bíblia, não tinha conferência da colheita, não tinha tantas coisas para capacitar, para preparar eles? Como é que aquele povo, eles sacudiram a terra, eles sacudiram o mundo que eles viveram, eles sacudiram aquele ambiente? Então a gente olha para isso, como é que um povo conseguiu alvoroçar o mundo, e muitas vezes nós não conseguimos arranhar a cidade que nós moramos, nós não conseguimos arranhar a escola que nós moramos, nós não conseguimos arranhar um lugar pequeno que Deus nos colocou, porque falta dentro de mim, falta dentro de nós um grande despertar de avivamento do Espírito Santo. Se isso acontecer, nós vamos sacudir o lugar que nós moramos, nós vamos sacudir a cidade que nós moramos, as pessoas serão alcançadas e poderão dizer: lá vem aqueles que têm alvoroçado o mundo, lá vem aqueles que têm feito a diferença. Eu estou orando para que esse avivamento aconteça dentro de mim, dentro da minha família, na minha igreja, na sua igreja, porque nós vamos alvoroçar a cidade que nós estamos morando. Diga glória a Deus por isso. Fala para o teu irmão, diga assim: glorifica, irmão. Deus tem algo para fazer muito grande na sua vida. Sabe por que você não morreu ainda? Deus tem um projeto muito grande para fazer na sua vida. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus tem um grande projeto na sua vida. Sabe, irmão, o Senhor falou para mim: olha, nem todo mundo vai para a conferência da colheita, e talvez nem todo mundo vai assistir, mesmo mandando o link da conferência da colheita, porque quem está aqui, quem está assistindo, é aqueles que Deus está escolhendo para poder trazer um grande alvoroço quando você sair dessa conferência. Você recebe ou não recebe? Fala para o teu irmão: tu não é qualquer um, Deus te escolheu, Deus te preparou, e Ele vai fazer que você faça um alvoroço lá onde você está. Quem está entendendo? O pessoal vai dizer: o que está acontecendo naquela igreja lá? Eu fiquei sabendo que está tendo muita cura, fiquei sabendo que está tendo muita libertação, fiquei sabendo que muita gente está se convertendo, fiquei sabendo que os jovens estão retornando à igreja, fiquei sabendo que gente está sendo batizada nas águas no Espírito Santo. É porque Deus está trazendo um grande alvoroço. Aleluia. Por que aconteceu isso, irmão? Atos 17 é uma consequência de Atos 1, 8. Recebereis o Espírito Santo, diga comigo: Espírito Santo, descer sobre vós, e sereis o que? Minhas. Você vai receber o Espírito Santo, você vai receber poder, capacidade do alto, dunamis, vai vir, você vai ser cheio do Espírito Santo. A igreja está precisando ser cheia do Espírito Santo, a igreja sou eu. Nós estamos precisando ser cheios do Espírito Santo. Recebereis poder, aí vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, para mim ser uma testemunha de Jesus eficaz, eu tenho que ser cheio do poder do Espírito Santo. Se eu não fosse cheio do poder do Espírito Santo, não uma vez, mas 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e Deus me trouxe aqui hoje, irmão, é para que eu seja cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu estou ouvindo a palavra que o pastor está pregando, eu estou sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu estou orando, eu estou sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Então deixa você ser cheio. E Atos 2 você conhece: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4, começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhe concedesse. Ali aconteceu uma explosão de avivamento. Nós estamos precisando voltar a isso, irmão. A igreja só vai viver a grande colheita debaixo de um avivamento. Agora olha para cá, eu estou falando de avivamento, e muitos de nós nem sabemos o que é avivamento. Pergunta ao irmão: você sabe o que é avivamento?
Fala para ele assim: a gente não sabe enquanto não vive. Você pode não saber a terminologia de avivamento, mas quando nós estamos vivendo avivamento, a gente sabe que está vivendo avivamento. Nós sabemos que a glória de Deus. Eu escrevi algo aqui rápido, eu quero ler. Diz assim: quanto ao avivamento, ele é um período marcante, quando Deus, de forma rápida, impressionante, expande o seu reino através de um revitalizar da sua igreja. É uma obra poderosa do Espírito Santo no meio de muita gente ao mesmo tempo. O avivamento é uma intensificação do cristianismo. É Deus revitalizando a sua igreja. Quantos creem que a igreja precisa de uma revitalização? Aleluias. O avivamento, na época de avivamento, Deus traz um profundo sentimento de santidade, de temor, de arrependimento. O pecado não é tolerado, o arrependimento é profundo, a fé desabrocha, se torna forte, se torna firme. As pessoas passam horas na igreja, as pessoas fazem fila lá fora, as pessoas não dormem em culto, as pessoas dormem na igreja se necessário for. Em época de avivamento as pessoas se arrependem, elas vêm ao altar chorando, ninguém fez apelo, ninguém pediu nada, elas são generosas, elas depositam oferta, elas depositam dízimo, elas estão ali totalmente quebrantadas, porque em um ano de avivamento Deus pode fazer o que em 100 anos não foi feito sem avivamento. Avivamento não é obra de homem, é uma obra de Deus, mas é provocado pela fome e pela sede das pessoas. Eu não concordo 100% que o arrependimento traz o avivamento. Sim, também. Quando diz assim, segunda Crônicas 7,14: se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se arrepender, aí eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Ele está falando sobre se uma praga vier, se vier praga, se vier problema, aí o povo se arrepende por causa da praga. E aí Deus vai e tira a praga. Mas o avivamento, quando ele traz um grande senso de arrependimento. As pessoas entregam os seus ídolos, as pessoas entregam os seus deuses, as pessoas entregam as suas inclinações, porque elas estão vivendo um grande avivamento. Aleluia. Fala para o teu irmão, diga assim: um avivamento precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Aleluias. Quem está entendendo aí, irmãos? O último grande avivamento irá impactar a política e a economia. A política e a economia. Aqui nesse que a gente leu em Atos capítulo 17, versículo 6, ele falou: esse povo tem alvoroçado o mundo. Eles conseguiram tocar no mundo, eles conseguiram tocar em pessoas importantes. Tem um livro de um homem chamado David Silke, A Fúria das Nações, que ele diz assim: para os profetas, o avivamento era uma grande tempestade. As pessoas assumem ingenuamente que o avivamento significa todos estão, mas historicamente esse não tem sido o caso. Historicamente, biblicamente, o avivamento sempre significou todos se decidem por buscar o Senhor. É uma escala maior, o qual a Bíblia nos informa que acontecerá como evento futuro, de acordo com Joel, será derramado sobre toda carne. O avivamento irá produzir uma mudança drástica de poder, e qualquer novo poder que ameace o poder já estabelecido. É por isso que será um avivamento que irá mexer na política e na economia, porque é um novo poder confrontando o poder que está e pode gerar um impacto. O avivamento não vem sem oração, jejum, santificação, renúncia, para que Deus possa despertar um grande avivamento. Você quer avivamento pessoal? Você tem que orar. Você quer um avivamento na igreja? A igreja tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a palavra, tem que deixar de se distrair tanto. Às vezes nós estamos tanto distraídos, irmãos, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente consegue passar 2 horas na Netflix, mas não consegue assistir uma pregação de 40 minutos sem dormir. A gente passa 3 horas passando feed do Instagram, do TikTok, do Facebook, mas nós não conseguimos passar 1 hora lendo a Bíblia, 1 hora jejuando, 1 hora buscando o Senhor, 1 hora na igreja. Aí se torna lento, porque nós estamos acostumados com imagem, com vídeo, com som, com interação. Mas se você quer receber o avivamento de Deus, a maneira de Deus é aquela: o povo tem que se render, o povo tem que me buscar, o povo tem que ter fome, sede, para que Deus traga isso. Diga glória a Deus. Tudo começou em Pentecostes, e eu creio que nós vamos viver um novo Pentecostes. Quem crê nisso? Cada crente tem um dom. Aqui que eu quero já estar caminhando para o final dessa mensagem. Todos nós temos um dom. Quando nós aceitamos Jesus, somos batizados nas águas, buscamos o batismo do Espírito Santo, todo crente recebe um dom. Alguns não descobrem, outros descobrem. E não só os dons, mas também recebemos o ministério.
Para que a gente quer dom, pastor? Para que a gente quer ministério? São ferramentas para ganhar alma. Você não vai ganhar alma de qualquer forma. Escute bem, estão vivendo uma época que se você chegar na escola e falar assim, eu vou cantar um hino, a pessoa vai ouvir o hino e vai embora, vai continuar usando droga, vai continuar fazendo as coisas erradas. Se você chegar e falar assim, Jesus te ama, amém. Mas se isso não for carregado de uma unção, de um dom, isso não vai fazer muita diferença para a pessoa. Nós estamos vivendo uma época que, se nós queremos ter um evangelismo eficaz, vai ter que ser um evangelismo sobrenatural, onde você vai chegar e vai dizer, ei, Deus me revelou. Não é aquelas revelações que as pessoas vê pelo Facebook, não é aquelas revelações que a pessoa vê pelo, manda aí a foto da pessoa, a identidade dela. Não é espírito de adivinhação, é o dom realmente profético que está na Bíblia. Porque para ter o falso tem que ter o verdadeiro, sim ou não? Então tem o falso, mas tem o verdadeiro. Então as pessoas vão ter que chegar e falar, olha, você tem uma dor na sua coluna muito forte, está 3 anos que você sofre, então Deus me pediu, posso orar por você? Pode. Você ora pela pessoa, procura a dor, cadê? Acabou a dor. Aí você prega para Jesus para ela. Deixa eu te falar, os sinais não convertem as pessoas, mas são grande ferramenta para a conversão das pessoas. O evangelismo sobrenatural, o evangelismo onde você vai, não só palavra, mas poder, irmãos. É isso que eu tenho buscado a Deus desde que eu me converti. É ver pessoas sendo libertas, curadas, pessoas sendo restauradas, a palavra de Deus fazendo efeito. E isso vem pelos dons, dom do Espírito. E se a gente não conhecer os dons, Paulo dizia assim, vocês são ignorantes quanto os dons. Precisamos conhecer os ministérios. Efésios 4, 11 e 13 fala sobre 5 ministérios, que é diferente dos dons. Mas eu quero só, para a gente entender melhor, Jesus morreu, subiu aos céus, e Ele distribuiu dons aos homens. Ele diz assim, e Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas. Diga comigo, apóstolos, diga bem alto, diga apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem foi que deu esses ministérios para a igreja? Quem foi? Jesus, né? Ele deu. Para quê? Para preparar, para capacitar a igreja para a obra do ministério. Irmão, escuta bem, eu e você não estamos na terra só para ganhar dinheiro. A gente está aqui para ganhar almas. Nós não estamos na terra apenas para casar, ter uma mulher, ter um marido, ter comida, ter tudo que você precisa, ter casa, ter carro, ter dinheiro, empresa. Nós estamos aqui para ser capacitados para a obra do ministério, porque tudo fica, mas somente aquilo que você deixou no céu, que você plantou no reino, é que vai somar na sua vida. Deus falou assim, ei, eu quero que você seja um instrumento meu, mas eu vou te dar uma mulher para te ajudar. Ei, eu quero que você seja um instrumento meu, eu vou te dar uma empresa para você ser uma semeadora. Ei, eu quero que você seja um instrumento, vou te dar uma faculdade, vou te dar um namorado, vou te dar uma casa, vou te dar um carro. Mas tudo isso não é o propósito é te capacitar para a obra do ministério. Aleluias. Quem está entendendo? Fala para o teu irmão assim, ei, você não tem tudo que você precisa ainda, porque você não entendeu ainda o propósito de Deus para a sua vida. Quando você entender, você vai ter tudo que você precisa, porque no propósito está a provisão. Quem está entendendo? No propósito está a provisão. Se você foge como Jona, você perde tudo que Deus te entregou. Quem está entendendo, irmão? Então tem os 5 ministérios dentro desse avivamento. Por exemplo, eu ouvi o pastor Wallace pregar, e eu tenho quase certeza que o pastor, ele é um evangelista e um pastor. Ele é pastor e evangelista, pela forma que ele prega. Ele é pastor e ele é evangelista. Então ele tem essa paixão por alma, ele tem essa paixão, tem a facilidade de pregar de uma forma tremenda. Então a gente percebe isso. Quando você vê eu pregar, você vai perceber, o pastor, ele ensina, ele é um mestre, ele é um pouco mestre e é um pouco profeta. Então cada um de nós tem que andar sem se comparar naquilo que Deus deu, sem dizer, fulano tem um dom melhor, fulano tem um dom maior. Não, Deus te capacita, Deus conhece a tua natureza, conhece o teu caráter, conhece o teu temperamento, e Ele te prepara para que você faça a última colheita sobre a terra. Lá na tua escola, tu é profeta, evangelista, pastor, mestre, eu não sei qual é o dom que Deus te deu, mas você vai ser um instrumento de Deus. Aleluias. O avivamento traz uma grande paixão por Jesus, irmãos. Precisamos voltar a nos estar apaixonados por Jesus. Qual foi a última vez que você chorou lendo a Bíblia? Me diga, me responda. Qual foi a última vez que você abriu tua Bíblia, pôs o café do lado, o pão do outro pão do outro queijo do outro lado, né? E outro pedaço de requeijão do lado, porque os irmãos é assim, né?
E aí você abriu a Bíblia e chorou. Dia desse eu estava conversando com a irmã da nossa igreja, ela falou assim: eu abri a Bíblia, e quando eu comecei a ver o que fizeram com Jesus, cuspiram nele, arrancaram a barba dele, bateram nele, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu comecei a ver aquilo no Espírito. Qual foi a última vez, irmão? Cá entre nós, a maioria de nós lemos a Bíblia de forma automática. A maioria dos líderes lê a Bíblia para preparar sermão, para preparar pregação. Mas quando vem um avivamento, traz uma grande paixão por Jesus. Ei, eu acredito naquilo que diz em Apocalipse: lembra-te e volta ao primeiro amor. Nós vamos voltar a esse primeiro amor. Nós vamos estar apaixonados por Jesus. Nós vamos esquecer até o almoço. Fala para o teu irmão: esquece o almoço. Fala assim: esquece o almoço. Não, estou brincando, você vai comprar o seu almoço. Mas nós vamos estar tão apaixonados por Jesus que o almoço vai ser trivial. Amém ou não amém? Deixa o teu almoço para mim, irmão. Aleluia. Nós não vamos estar preocupados com o Instagram, com o Facebook, com a internet. Não vamos estar preocupados, nós vamos estar preocupados com Cristo, com a sua presença, com a sua glória, com o seu poder. Jesus era tão apaixonado por Deus que ele falou: minha comida é fazer a vontade de Deus, eu não vou comer agora. Aleluias. Quando vocês abandonam a comida por amor a Jesus, a comida é muito forte, né, pastor? Eu não posso abandonar. Eu não posso. Eu falei para minha esposa, eu fiz um teste esse ano. Eu falo assim só para poder ilustrar a mensagem. Eu falei: esse ano eu quero que Deus aumente a minha paixão por Jesus. Ainda não está no ponto. E aí eu aprendi que começo do ano é a primícia. Você faz um jejum no primeiro mês do ano. Primícia, janeiro. Eu falei assim: eu vou jejuar esse ano 21 dias. Falei para minha esposa: eu vou fazer um jejum de 21 dias porque eu quero mais paixão por Jesus. E aí eu comecei a jejuar 21 dias, o jejum de Daniel, comendo só verdura, fruta, legume. E os primeiros 5 dias foi terrível. Mas aí eu dizia: não, Jesus, eu vou fazer isso por amor ao Senhor. E terminou os 21 dias, eu falei: glória a Deus. Tinha um churrasqueiro lá em casa, está só esperando acabar os 21 dias para a gente comprar 1 quilo de carne e assar. Terminou, aí a Cássia falou assim: papai terminou, né? Comprar carne. Eu falei: em nome de Jesus. Tacamos lá uma carne, carvão, irmão, pensa no negócio. Mas aí eu lembrei: 21 dias por amor a Jesus, por amor à presença. Eu já sou gordo, irmão, eu perdi 7 quilos em 21 dias. Eu falei: se eu faço 40 eu desapareço, vou chegar voando aqui, ó. Amém? Por quê? Porque se você não pedir, o mundo, como o pastor falou, vai nos envolvendo. É dinheiro,